Oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pelo teu amor e cuidado por nós, por não desistires, cada um de nós. Pedimos agora o teu Espírito a nos dar entendimento da tua palavra. Grava no nosso coração, por favor, para não pecarmos contra ti. Dá-nos o entendimento que vai ser estudado. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá. Só ligar a luz aqui. Eclesiastes capítulo 10. Estamos no nosso estudo em Eclesiastes 10. Paramos no verso 10. Eclesiastes 10, 10. Quem achou aí e quiser ler, pode ler. Eu leio aqui. Bom, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, se o ferro está sem fio, temos um machado. Você vai rachar lenha, cortar uma árvore com ele. Você vai ter que usar o dobro de força, que está dizendo. Então, o teu trabalho vai render menos da metade. E qual é o conselho de Deus? Mas a sabedoria é excelente para dirigir. A sabedoria resolve o problema. Então, ser sábio, você percebe o que precisa, você vai investir um tempo. Muitos poderiam pensar, não vou gastar tempo fazendo aqui, eu vou direto trabalhar, mas se você perder, entre aspas, um tempo ali para organizar, para arrumar a ferramenta, para deixá-la melhor, aí você vai ter um melhor resultado. Você vai precisar trabalhar com menos esforço para ter um resultado semelhante. Aqui está o conselho de Deus, né? Sabedoria, ter sábio, usar sempre os instrumentos na melhor condição possível. Os instrumentos de trabalho que a gente... E se alguém quiser fazer um comentário, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Agora o verso 11. Seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor. É interessante que esse verso, nas outras versões mais comuns, por exemplo, Almeida Revista Atualizada, traz uma conotação bem diferente. A primeira vez que eu estudei ele foi na Almeida Revista Atualizada. E a ideia que traz é assim, se a serpente morder, a cobra morder, antes de ser encantada, não há proveito, né, no encantamento, no encantador. E fica assim, então se eu conseguir encantar, fazer um encantamento com a serpente antes, daí dá certo, eu vou conseguir. Mas existe o risco dela morder antes. Fica esse o ensino, a ideia presente nessas versões mais recentes. Porém, essa Bíblia que eu estou usando aqui, a Almeida Corrigida Fiel, ela traz um aspecto bem diferente, olha só. Seguramente a serpente morderá antes de estar encantada. E o falador não é melhor. Vejam só, então, comparando isso com Apocalipse capítulo 12, verso 9. Alguém quiser achar? O Jabes está presente? Tô aqui, então tô com barulho aqui. Tranquilo. Isso aí, então seja bem-vindo, hein? Muito bom ter tudo presente conosco. Apocalipse capítulo 12, então, vou abrir aqui. Acho que a maioria dos queridos aí está em outras funções, é isso mesmo que podem continuar aí, eu vou lendo então aí, daí a gente vai, caso alguém queira fazer um comentário também pode fazer. Apocalipse 12, verso 9, diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo.
E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, ele engana todo mundo. Quando a gente vê que Satanás, um dos símbolos dele é a serpente simboliza ele. Quando a gente vai lá, seguramente a serpente morderá antes de estar encantada. A gente vê que nós não temos nenhuma segurança em nos associarmos com a serpente, com Satanás. Nenhuma segurança. A gente pensa, não, só vou me associar por um tempo, vou fazer aqui, vou utilizar, vou manipular, depois eu saio, estou livre. Não existe isso. Satanás, ele engana quanto todo mundo. Então, a nossa única segurança é não ter associação alguma com ele. E aí, então, a serpente morderá antes de estarem encantados. Seguramente, é um fato. E o falador não é melhor. Não pode falar. Olha só, a respeito disso, uma vez eu estava numa reunião do Clube dos Bravadores e tinha um gatinho lá, o gato da dona da casa, e ele estava brincando com uma... na minha terra, chama-se lagartixa, aqui eu não sei exatamente o nome que se dá. E era muito interessante que o gatinho, ele colocava a patinha no rabinho dela, né, e ficava com a outra patinha passando assim nela. Ele não estava machucando, eu acho que ele estava aterrorizando ela. E aí, propositalmente, ele soltava a outra patinha e a bichinha saía correndo e ele ia lá de novo nela, pegava ela, arrastava. Então, às vezes, a gente tem a ilusão que a gente pode com Satanás. E ele faz a mesma brincadeira. Ele solta, ele não machuca, ele fica brincando conosco. Até que chega uma hora, naquela visão que eu estava vendo, né, naquele exemplo que eu tô falando para vocês, que ele pegou e deu uma patada na bichinha que machucou mesmo ela, para valer. Não tive tempo para verificar se ela morreu ou não, mas o ferimento aparentemente foi grave. É isso que ele faz conosco. Ele brinca conosco, ele nos dá corda, né? Ele nos deixa levando. Quando ele cansa da brincadeira, quando ele não quer mais brincar, aí ele dá o golpe mortal. Ele só suporta enquanto é útil para ele, né? Ele tolera enquanto é útil para ele estar servindo. Depois que não é mais, ele judia, ele mata, ele arruina. Muito obrigado pela contribuição, é bem interessante a analogia, é isso mesmo. Aí assim como você bem percebeu, né, esse princípio, Satanás, ele age dessa forma. E olha só a analogia que ele faz, então já é algo terrível isso, né, de uma serpente picar alguém, mas ali o falador não é melhor. Então, fofoqueiro, fala bastante. Olha o perigo disso. Vamos abrir agora em Gênesis 49, 17. Gênesis capítulo 49, verso 17. Nós lemos o seguinte. Uma profecia de Jacó a respeito de Dan. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então, o falador é semelhante à serpente. Dan, ele tinha uma boa capacidade de julgamento. Verso 16 de Gênesis 49. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E aí, no verso 17, Dan será serpente junto ao caminho. Então, no meio das atividades do dia a dia, a postura, a atitude de Dan seria o quê? De ser um falador. Uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Ou seja, fica falando, mas não abertamente. Fica falando escondido, aquela coisa assim, não vou falar na frente, mas por trás, e fala, e conta. E exatamente esse aspecto
que é o que a gente conhece por fofoca. Você não fofoca sobre alguém na cara dela, assim. Isso seria o certo, você conversar, se tem alguma coisa com alguém, pega e fala direto com ele. Mas a maioria das pessoas, não vou fazer isso, não, mas falar nas costas, que é muito fácil, acaba fazendo. E se nós mesmos já não fizemos isso, Senhor, que Deus tenha misericórdia, vamos deixar esse hábito terrível, que é o que é um hábito que nos compara, que nos leva em associação com a serpente, Satanás age assim. Então vamos cortar toda a ligação com a serpente, nós não temos segurança alguma, né? E assim, veja só agora Salmo, capítulo 58. Muito interessante esse salmo. Quando a gente olha os versos 1 a 5, de Salmo 58, ele traz também uma analogia aqui, o símbolo da cobra. Mas antes ele traz um contexto, e vamos ver qual é esse contexto. Salmos, capítulo 58, versos 1 a 5. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Então lembra lá que Dan foi dado a capacidade de julgar, a habilidade. Daí julgará. E aqui está perguntando, ó, vocês falam a justiça, julgam retamente? Verso 2, antes, ou seja, eles não estavam julgando retamente, não estavam falando a justiça. Antes, no coração forjais iniquidades, e sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Então, o fato deles não estarem... Por que eles não estavam, né? Falando a justiça e julgando retamente? Porque no coração, ou seja, nos pensamentos, eles forjavam, eles construíam pensamentos, davam, digamos, corda a pensamentos que Satanás pode sugerir, e eles pegaram esses pensamentos, esse grupo de pessoas, pode ser eu, esses pensamentos de pecados, pensamentos pecaminosos, forjar essa iniquidade no coração, pensar coisas ruins, coisas que não são de acordo com a lei de Deus. Sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Então, isso vai influenciar as minhas ações. O resultado será o quê? Violência. Aí o verso 3, olha só. Alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Então, olha a influência nesse contexto. Se alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Nós percebemos aqui nesse contexto, né, que as influências maternas na criação ali. Então, os ímpios, que já têm, digamos, os pais têm hábitos de pensamento, de atitudes, que vivem dessa forma. Quando geram um filho, já gera com essa tendência ainda maior. Alienam-se, ou seja, se separam os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Então a mentira se torna algo natural, algo normal. São como um texto no Espírito de Profecia diz, são presas legítimas de Satanás. Ou seja, Satanás tem direito sobre eles porque eles já têm, infelizmente, traços, né, do caráter de Satanás neles. Mas tem ainda traços da imagem de Deus, que Deus quer restaurar. Então aí entra a ação de Deus. Se Deus não agisse, não tivesse agido e não agir hoje, o resultado é certo, é destruição, é morte. Então, verso 4, e aí coloca esse contexto, né, sobre pensar coisas ruins, falar mentiras, e aí o verso 4, o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Então, o que nós vemos aqui, então? A pensar iniquidade, dar corda a pensamentos iníquos, maus, vai nos levar a agir de forma ruim, vai ter uma influência terrível sobre os descendentes, vai resultar em falar mentiras. Era o verso 1, como é que ele dizia?
Acaso falais vós deveram à congregação a justiça? Em vez de falar a justiça, a gente vai falar mentira. E às vezes até pensando estar falando a justiça, mas vai estar falando a mentira. Por quê? Concebeu iniquidade primeiro no coração. Julgais retamente? Então, o julgamento não é reto, mas é distorcido. Mesmo que às vezes pense estar correto. Como é que os judeus agiram com Jesus? Os líderes. Infelizmente, pensaram estar fazendo o que era certo para o bem da nação, mas estavam destruindo a própria nação. Então, ó, esse detalhe, ó, o veneno é semelhante ao veneno da serpente, ou seja, dessas palavras, o pensamento e as palavras, o seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como uma víbora surda que tapa os ouvidos. Dá para, então, comparando com outro verso lá de Eclesiastes, Satanás é uma serpente surda. Não escuta encantamento nenhum, não existe encantamento contra ele. Então, por isso, vamos confiar em Deus, porque Deus é o que pode não encantar a serpente. Pode, mas ele não fará isso. Ele fará o quê? Esmagará a cabeça. Já esmagou Jesus, né? De uma certa forma já esmagou, mas existe a promessa de que Deus esmagará a serpente debaixo dos nossos pés. Se não me engano, é em Romanos. Isso. Se alguém lembrar de onde que está esse verso, lembro de ter lido em Romanos. Capítulo 16, verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Aqui ele está se dirigindo aos membros da igreja lá em Roma. Então, a comunidade de membros que forma a igreja, ele disse que Deus esmagaria Satanás, né, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, Deus tem poder para fazer isso. Por meio da nossa união com Cristo, nós fazemos parte desse corpo, que é Cristo, que já esmagou, né, a cabeça e vai esmagar agora toda a serpente. Não vai restar nenhum pedaço. A única segurança, então, está em estarmos ligados a Cristo. Ele é aquele que tem poder para vencer. Agora, verso 12. Nas palavras da boca do sábio a favor. Porém, os lábios do tolo o devoram. Então, as nossas palavras devem ter o quê? Favor, buscar beneficiar as pessoas, proporcionar o bem. Alguém quer fazer algum comentário? Eric, a respeito desse outro verso que você estava falando, lá em Eclesiastes 10, o verso 11, ele fala, né, se a cobra morde antes de ser encantada, o que adianta ser um encantador de serpente? Ou seja, se a cobra não é encantada, aquele encantador não serve para nada. Mas quando a gente vai para esse verso aí que você falou, lá de Salmos, né, uma coisa interessante que ele fala aqui, ó, os perversos são pecadores desde o ventre materno, mantêm e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surda, para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Então, esse texto também está se comentando a respeito dos perversos. Eles não são encantados. Eles vão ser perigosos como uma serpente que nunca foi encantada. A questão aqui não é nem tanto a habilidade do encantador, mas é que tanto a serpente como o perverso, eles não são encantados, ou seja, não tem uma forma de você deter. Porque quando a gente vê na realidade esses encantadores de serpente, eles encantam a serpente para fazer o show, para mostrar o quanto ele é bom. Mas aqui está dizendo que os perversos, eles não são encantados. Então não tem nada que você possa fazer para minimizar a situação deles. De forma, vamos dizer assim, humanamente falando, né? Eles vão ser perigosos como serpente, que nunca foram encantada. Entendeu?
Interessante. Obrigado aí pela contribuição. É exatamente isso. Então, devemos cuidar muito, né, com a nossa associação, não Uhum. somente diretamente com Satanás, mas com os discípulos que seguem os princípios de Satanás. Sim, exatamente. A gente, uma pessoa usada por Deus é uma bênção, mas uma pessoa usada por Satanás também é uma maldição. Da mesma forma que Deus se revela através das pessoas, Satanás também se revela, né? Quem está por detrás de cada um? Exatamente. E há um tempo atrás, Deus livrou assim de algumas situações. Ele tem livrado, né? E assim, cuidado, né? Ou seja, com a associação com pessoas que pertencem a grupos que são declaradamente, assim, de Satanás, mesmo que ela não tenha consciência. Por exemplo, o espiritismo é muito perigoso. Cuidado, Uhum. evite sempre, se vai. É importante, Deus quer salvar todos, né? Quem, inclusive, está enganado pela doutrina espírita, que é contrária à Bíblia, que afasta da salvação em Cristo. Esse é o perigo, e muitas vezes, sem declarar isso abertamente, o que é mais perigoso ainda, a pessoa acha que está seguindo algo cristão, que não é contrário a Cristo, mas, na verdade, está indo diretamente contra Cristo. Então, muito cuidado na nossa abordagem. Nós não podemos confiar na nossa força, na nossa sabedoria para tentarmos, digamos, fazer uma remetida, né, contra essas. Nós temos que Sim. ser. Aqui tem um senhor que ele não tem uma religião definida, mas ele estuda muito, ele fala que estuda muito a palavra de Deus, e de tanto estudar a palavra de Deus, ele está virando ateu. Olha só, né? É o que ele fala. E durante algum tempo, e quando não era eu nunca fui lá sozinha, eu sempre ia com alguém, mas durante algum tempo a gente ia lá e conversava, e ele colocava as dúvidas dele em relação ao que a palavra de Deus diz, né? E a gente ia argumentando, né? Mas você via que não estava dando certo. Aí eu comecei a orar sobre essa questão e eu percebi que a gente estava sendo expostos a uma situação muito perigosa, a incredulidade dele, né? Os argumentos dele. E eu comecei a pensar, por esse negócio não está certo, não. Comecei a orar também, né? Aí a gente deu para ele um livro, o livro Desejar Todas as Nações, né? Já que ele questionava muito a pessoa de Cristo. E aí eu pedi para os meninos, né? A gente conversou e nós falamos assim, olha, nós não vamos estar frequentando esse ambiente. As perguntas dele são sagaz, né? E nós sabemos quem está por detrás dele. E a gente não pode brincar com o nosso inimigo, porque quando a gente brinca com ele, ele pega a gente, né? E aí eu pedi para eles não frequentarem, não irem lá. E a gente vai agir de que forma? A gente vai orar. E se Deus estiver ali com ele, né? Se for uma pessoa que Deus quer salvar mesmo, que Deus o conduza para o livro. Nós não podemos ser expostos dessa forma a argumento satânico, porque é a mesma coisa que Satanás fez com Eva lá na árvore, né? Ela tentou argumentar com ele. E toda vez que a gente vai para o campo da argumentação com Satanás, a chance da gente perder e pensar como ele é muito grande. Então a gente continua orando por ele, mas a instrução é não vá mais. Se Deus quiser, se ele quiser mesmo, ele vai estudar pelo livro. E aí Deus vai nos indicar o caminho a tomar. Mas não é prudente a gente, eu vou ajudar. Nessa questão de ajudar, muitas vezes, são redes que Satanás tem armado para nos prender. Nós temos que ficar atentos a isso. É verdade, exatamente isso. O pai ou a mãe quer comentar? Pode. Boa tarde. Conforme a Maridite estava falando ali, Deus sempre quer salvar, mas muitas vezes a pessoa não quer. Eu acho que quando Jesus estava aqui no seu ministério, os saduceus e os outros, eles estavam fechados, né? Daí Jesus mostrava com aquela angústia, né? Da tristeza, do choro na voz, que a irmã White fala, né? Tentando mostrar o pecado deles, mas eles não aceitavam.
Então, quando o orgulho, né, o egoísmo, às vezes está tão enraizado, Deus respeita a vontade da pessoa. E aí, realmente, como a Maria Edith falou, que o Espírito Santo nos dê sabedoria para a gente dar um testemunho coerente e saber como a pessoa não quer. A gente não se iludir de que vai salvar todos. Nossa função não é salvar, né? Quem salva, e Deus respeita, é Deus. Então, realmente, a prudência, né? E eu tenho que elogiar a atitude, que bom que o Espírito Santo mostrou, né? De se afastar realmente. Eu, uma vez, também tive um contato com um colega no tempo da faculdade que era espírita, né? E ele então veio contando como é que era a teoria dele, daí eu ia falar a minha, porque eu vou te ouvir e depois eu vou te falar. Só que quando eu comecei a falar, ele não conseguia ouvir. Aí eu percebi um clima assim, eu tratei de me escapar rapidinho dali, nunca mais. Então, realmente, é um terreno, areia movediça, um terreno encantado, e a dúvida começou no céu. Lúcifer, né, começou a pôr em dúvida o cara no coração dele, depois ele conseguiu seduzir os anjos. Os anjos que viam a Deus, conheciam a Deus, eram puros, seres inteligentes, uma capacidade, eu acredito, muito maior do que a nossa de discernimento. Então, realmente, nós, só pela graça de Cristo, só pela misericórdia de Deus, pela sua bondade, por Jesus, né, pelo seu Espírito, que podemos realmente vencer e aí, realmente, vigiar e orar e fugir dos caminhos enganosos, né, porque é arriscado. É muito e realmente que Deus nos dê sabedoria. Mas gostei da experiência aí. É isso aí. Obrigado também pela contribuição, é isso. E assim é que é bom, cada um participando. E aí nós vemos o princípio aqui cada vez mais claro. Não temos segurança, então vamos fugir, a não tentar alguma coisa aí. Provérbios 10, verso 32, coloca algo também sobre as palavras que nós temos. Provérbios 10, verso 32. Lemos assim. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Então, aquilo lá, o verso 12, né? Nas palavras da boca do sábio a favor, algo agradável. Mas a boca perversa só perversidade. E os lábios do tolo o devoram. Ele está fazendo mal para ele mesmo, para os outros também e para ele mesmo, pelas palavras. E aqui o verso 13 o princípio das palavras da sua boca, ou seja, do tolo, é estultícia. E o fim do seu falar é um desvario péssimo. Então, não sei como é que diz, eu não lembro como é que diz em outras versões, né, mas nesse verso 13. Tem um outro provérbio interessante. Não, depois nós vamos ver esse. O princípio ali é interessante, então. Se o começo das palavras é estultícia, e nós já estudamos em Provérbios que a estultícia está ligada ao coração da criança, ou seja, toda criança já nasce com estultícia. Estultícia é falta de sabedoria. É natural, nossa condição é essa. Nós temos falta de sabedoria. E a vara da correção a livrará dela, afugentará, né, o coração da estultícia. Então, precisamos ser corrigidos, repreendidos, muitas vezes. E por isso nós devemos amar a repreensão. Porque se nós não formos repreendidos, a estultícia continuará em nós e as nossas palavras, então, vão o quê? Vai ser estultícia no princípio e o fim um desvario, vai nos desviar do caminho. As nossas palavras, vejam só a influência das palavras. Por isso que em Mateus 12, o verso 36 e 37, Jesus diz: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. A influência das palavras, elas vão determinar nossa condenação ou justificação. Que terrível isso, que importante isso, que tremendo. Então Mateus 12, 36 e 37, um texto muito importante.
Alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Tem também um Provérbios que fala: se você discutir com tolo, você se torna tão tolo quanto ele. Uma pessoa tola é uma pessoa que não vai ouvir, não importa o que você fala. Né? Então, se você se põe a discutir com tolo, aqui, no texto aqui, na minha versão, que a transformadora fala, por isso suas conclusões serão perversa loucura. Se você perder seu tempo discutindo com quem é tolo, você vai ter que ser, você se torna tolo, tolo que discute com tolo. Você perde toda a sua sensatez, porque ele não vai te ouvir, e quando você sabe que não, você é tão tolo quanto ele. É verdade, bem isso. E aí o conselho, né, para nós não sermos tolos, está no verso 14 também. Ali, ó. O tolo multiplica as palavras. Conselho de Deus, não quer ser tolo, não multiplique as palavras. Porém, o homem não sabe o que será. E quem lhe fará saber o que será depois dele? Então, ó, por que nós falamos e falamos e falamos muitas vezes? Às vezes a gente acha o que vai ser, a gente acha que sabe das coisas, acha que entende, daí a gente fala demais. Ou muitas vezes a gente, por não saber o que vai ser, a gente fala de temor, de dúvida. Ou seja, tanto um lado como o outro, se a gente fala demais, a gente está errando. Está sendo tolo. Nós precisamos o quê? Ficar em silêncio e ouvir Deus falando. Deixar que Deus fale, porque Ele sabe o que vai acontecer. Provérbios capítulo 10, verso 19 agora. Na multidão de palavras não falta pecado. Então, se eu multiplico as palavras, na multidão de palavras, eu vou estar pecando muito. Mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, moderar os lábios. Não falar antes de ter certeza de que o que eu falar vai ser proveitoso e seja verdade, não seja algo que eu acho, mas seja principalmente sempre, né, embasado na palavra de Deus, que é como base os princípios da palavra de Deus, que seja firmada na rocha. As nossas palavras sejam assim guiadas pelo Espírito de Deus. E tem um outro provérbio também, Provérbios 15, verso 2. Nós lemos assim: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então, o fato de se eu não sei o que vai acontecer, ou se eu acho que sei, e ficar falando disso, isso daí demonstra que eu sou tolo. Os lábios do tolo derramam, ou seja, uma grande quantidade, vai, muitas palavras. A estultícia. Se eu não sei, que eu fique quieto, então. Se eu acho que eu sei, o conselho é fique quieto também. Confira se você sabe. E aí, então, fale quando necessário. Porque às vezes o maior problema não é a pessoa que não sabe e admite que não sabe. Nós já vimos que é ruim, a pessoa que não sabe e quando fala igual e fala bastante, é ruim. Mas aquela pessoa que não sabe, mas acha que sabe, é pior ainda. Em Provérbios mesmo fala. Está escrito, né? Um homem sabe aos próprios olhos o que ele é. Tens visto um homem sábio aos próprios olhos? É pior do que o tolo. Não lembro bem certo qual é o provérbio ali, mas sabemos aqui que o verso, Provérbios 17, verso 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então, olha a sabedoria do silêncio. Sabedoria do não falar. Então, Provérbios 17, 28. 17, 28. Vou só ver aqui se eu consigo encontrar pesquisar aquele Provérbios.
e se acha sábio. É sábio aos próprios olhos. Vamos ver. Provérbios 13 é o conselho que não sejamos sábios, né? 13, 7. Não seja sábio aos próprios olhos. Aqui, ó, Provérbios 26, 12. Vamos lá. Provérbios 26, 12. Lemos assim. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo que dele. Então, aquela pessoa que não sabe é melhor do que aquela pessoa que acha que sabe. Que acha que é sábio. Se nós achamos que somos sábios, cuidado. Estamos num caminho muito perigoso. Então, fica o conselho de 2 Coríntios. Vou colocar aqui. Acho que é 2 Coríntios 8, verso 2. Vou conferir aqui, ó. 2 Coríntios 8, 2. Nós lemos assim, ó. Opa, não é 8, é 2 Coríntios. Acho que é 1 Coríntios, então. 1 Coríntios 8, 2. Isso. 1 Coríntios 8, 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Outras versões falam um pouco diferente, digamos, se alguém acha que sabe alguma coisa, né, que alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, qual a maneira certa de conhecer, de saber, de ter o conhecimento. Ou seja, eu tenho que buscar o conhecimento, aprender, mas nunca chegar ao ponto de dizer, não, agora eu aprendi, agora eu já sei. Bom, se eu digo que eu já sei, eu não tenho mais o que aprender. Já cheguei no limite do conhecimento. Só que isso não é verdade. Em qualquer área que a gente for, a gente nunca vai poder dizer. Então, a sabedoria que nós vemos aqui é nunca achar que eu sei. Jesus é a fonte da sabedoria. Ele pode dizer, eu sei. Nós não. Então, vamos buscar sempre orientação e conselho e conhecimento nele, né? Pode falar, pai. O áudio está desligado. Você estava falando ali, né, que eu estava pensando. A eternidade, nós vamos, se Deus abençoe, que estejamos com Cristo nos céus, né? Alcançamos essa graça da vida eterna, estaremos infinitamente estudando e aprendendo e nunca terá fim. A gente tem essa percepção, né? Aí a gente percebe essa questão do se achar, né? Nossa percepção de nós mesmos, quando a gente começa a conhecer a Deus, né? Começa a desvendar quem é o nosso Deus, nunca a gente vai saber, né, ter algum pleno conhecimento de alguma coisa. Aquela experiência lá uma meditação, né, o homem que queria conhecer e saber, Deus disse, eu vou te ensinar do amendoim. O cara descobriu, ele queria saber, descobriu e não esgotou, e patenteou mais de 300 coisas só com amendoim. Então, realmente, o conhecimento nunca a gente vai chegar. Então, precisamos ter essa humildade, né, de reconhecer quem nós somos e o quanto Deus é e tem para nos revelar. A eternidade vai ser pouco, né? Nunca vai se esgotar. Eu acho que a grande questão é a gente saber a hora certa de falar e como falar, né? Porque, como foi dito aí, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, né? Então, eu acho que a questão mais está na hora de saber falar e como saber falar. E às vezes a gente não tem muito isso, né? Principalmente nós, mulheres, que a gente, não são todas, umas já estão num grau de sabedoria, né? Digamos assim, maior, e acabam falando. Para nós é importante falar porque tem a ver com desabafo, né? A gente
precisa estar desabafando, e aí a gente acaba falando muita bobagem. Mas o silêncio vale ouro. Em toda questão, em todos os momentos do silêncio vale ouro. Nós temos que pedir para Deus discernimento para saber a hora que falar, porque de repente você fala até a coisa certa, mas se você falou na hora errada, não vai surtir o efeito, pelo contrário, talvez prejudique mais ainda. E o texto vai falando sobre isso, né? Fala sem parar. E a gente tem que pedir para Deus isso. Muitas das brigas acontecem porque alguém não para de falar. Não para de falar, fala o tempo todo e vai. E se o outro entrar na discussão, aí aquilo ali vira uma confusão maior ainda. Então a gente tem que pedir para Deus. E como o irmão falou, nós temos tanta coisa para aprender que a melhor coisa é ficar quieto mesmo. Porque a gente não sabe de nada. A gente sabe muito, muito pouco. Então, nesse momento, a humildade ela é fundamental. O problema é que geralmente a gente não quer ser humilde, né? Tem um pensamento que fala assim: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Na maior parte das vezes a gente quer ter razão, sendo que o silêncio significaria a felicidade. Então nós temos que saber falar na hora certa e o que falar também. É verdade, exatamente. Só ali citando, né, a respeito dessa questão, voltando do conhecimento, e como está relacionado, né, o conhecimento com as nossas palavras, nós devemos cuidar, né, falando. Aí teve o pai citou de um cientista, George Washington Carver. George Washington, o nome lá o mesmo nome da capital dos Estados Unidos, aí Carver, com C, Carver. Ele tinha um pequeno laboratório de Deus, que ele chamava, e ele estudava, fazia experimentos, e ele uma vez pediu para Deus: Senhor, ensina-me os segredos, os mistérios do universo. E aí Deus disse: o universo é muito grande para você conhecer, mas eu vou te ensinar os segredos do amendoim. Aí ele ficou conhecido por várias assim, descobertas que ele fez sobre o amendoim e tal. E claro, ele fez muito isso e não pegou nada para si, assim como se ele fosse o autor daquilo. Mas ele tornou públicas as patentes de todas as descobertas dele. Então, olha o que estava no coração dele, exatamente. Então, interessante essa questão. Depois, se quiserem pesquisar, né, sobre ele era botânico, inventor, cientista e agrônomo norte-americano. Aí, inclusive, a cor do jeans e as 1001 utilidades do amendoim foram algumas coisas que ele trouxe, assim, de relevantes, né, para a sociedade. Tá, vamos, então, agora seguir aqui em Provérbios, Eclesiastes, capítulo 10, do verso 15. O trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade. Interessante nós pararmos e pensarmos assim. O que nos cansa o trabalho? O tolo se cansa muito mais no trabalho. Porque não sabem como ir à cidade. Ou o método, o modo, como fazer isso, eles não sabem. Se nós pegarmos esse paralelo com o verso 10 que nós começamos, né? Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então, por que o tolo se cansa? Por que o trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga? Porque eles fazem sem método, eles não cuidam muito a maneira, o modo como é feito, ou o que está envolvido ali, os detalhes da precisão, do bom estado, do bom funcionamento dos utensílios, da escolha certa dos utensílios, das ferramentas, né? Então, escolher as ferramentas certas, ter uma ferramenta que ajude o seu trabalho e não dificulte. E aí, por isso que cansa, porque não pensa, daí acaba tendo que usar força e acaba cansando. Então, o trabalho dos tolos, a cada um deles, fatiga. Por quê?
não sabem como ir à cidade. Então, a cidade, como se for analisar no campo, antigamente, né, principalmente naquela época, o campo era um local, como hoje, né, você não tem muitos recursos. Tem, a natureza é rica e tal, mas para facilidades, assim, para você conseguir algumas coisas é mais limitado. A cidade seria o quê? Um local, um aglomerado de pessoas, de conhecimentos, de ferramentas, de acesso a muitos bens, assim, então que a cidade é um centro disso. Mas se a pessoa não sabe como ir para a cidade para obter essas facilidades, exatamente, não vai progredir o seu trabalho, vai cansar, vai ficar cansado. E é interessante isso. Então, o método faz toda a diferença, né? Verso 16 agora. Ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança, cujos príncipes comem de manhã. Tem outro que coloca cujos príncipes se banqueteiam já de manhã cedo, já pela manhã. Então, comer, assim, dar-se a comilança já de manhã, isso vai trazer o quê? Ruína, desgraça, porque as pessoas que lidam com a liderança, os líderes, os reis aqui, príncipes, se eles já comerem bastante, já de manhã, assim, se empanturrarem, eles vão ficar com a mente não boa para discernir, mas vão ficar sonolentos e não vão fazer um bom trabalho. E aí quem vai sofrer? A terra, né? Ai de ti, ó terra. Vai sofrer dessa forma e também quando o rei é uma criança, ou seja, o rei não tem maturidade. Se o rei, o príncipe, se o rei ele age como uma criança, demonstra falta de sabedoria, falta de conhecimento, demonstra as características assim, né, de uma criança. Então, importante esses aspectos aqui. Meredith, se quer falar, pode falar. É interessante essa parte que fala aqui que se banqueteia logo pela manhã, a gente sabe que vai embotar a mente, né? Dificultar o raciocínio. E essa madrugada eu tive uma crise de labirintite. Estava muito ruim, estava muito forte mesmo. E estava tudo na minha volta girando, né? Aí mais tarde, quando eu estava um pouco melhor, eu comecei a pensar como é ruim você não ter o controle da situação, né? É você ver o mundo todo girando em volta de você e aparentemente você não tem esse controle. Eu fiquei pensando na situação de pessoas que se embriagam, né? Elas ficam com a mente tão entorpecida que elas não conseguem perceber. E quando eu estava desse jeito hoje, de manhã, ruim, a outra moça que estava aqui, ela estava muito nervosa, né, pelo que estava acontecendo, e eu fui falando para ela: tenha calma, faça isso, faça aquilo. Embora o mundo estivesse girando, eu era senhora da razão ainda, eu sabia exatamente o que estava acontecendo e o que tinha que fazer para tentar minimizar. E quando a gente tem essa mente embotada, a gente não sabe o que fazer, a gente perde o controle, não só no aspecto físico, mas também na questão do raciocínio, a gente não tem como controlar. E eu penso que é por isso que o texto está falando, né? Já de manhã já se banqueteiam, né? Ou seja, eles vão fazer coisa quando essa mente estiver embotada, das quais eles não irão perceber e daí virão consequências. A gente tem que começar a pensar em algumas coisas sobre as nossas ações, né? Ter um certo domínio. A gente não tem domínio de tudo, mas a gente tem que ter um domínio para a gente poder saber aonde a gente quer chegar e como a gente quer chegar. Caso contrário, a gente vai ser como essas pessoas, né? Vai se banquetear, vai ter um problema de embotamento, vai chegar em qualquer lugar e depois, muitas vezes, vai sofrer prejuízo por aquele lugar que acabou de chegando, né? Que não era exatamente onde queria chegar. Eu estava pensando nisso depois, essa questão de você ter o controle, de você ter o controle das pessoas que não têm o controle. Elas perdem o controle de algumas situações que poderiam ser controladas. Tá certo?
Verdade. Muito obrigado aí pelo compartilhar a experiência, é bem isso mesmo. E é como é importante, né, nós cuidarmos, então, do nosso juízo, nosso discernimento, tudo que embota as faculdades mentais e sobrecarrega o nosso coração, que Jesus claramente descreve em Lucas, capítulo 21, algumas coisas, né, que ele nos adverte. Lucas, capítulo 21, verso 34, Jesus diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem, ou seja, fiquem com a mente pesada, se carreguem de glutonaria. Algumas Bíblias trazem orgia, mas a palavra no original é glutonaria mesmo. Então, glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Os pecados também sexuais, de orgia, né, também vão acabar embotando. Vai ter essa influência. Mas é importante a característica assim: a glutonaria, a embriaguez e os cuidados da vida são coisas, talvez muitos de nós, já, pelo menos o primeiro e o último, né, já tenham infelizmente feito, de ficar preocupado com as coisas da vida, o que comer, o que vestir, e ficar ansioso, pensando muito nessas coisas temporais, terrenas, que passam, né? Como Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, o que é vez de vestir, Deus cuida das aves. No verso 33 recomenda: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então esse é o conselho de Deus. Aqui temos uma mente clara, que devemos cuidar disso, e agora Eclesiastes 10, 17, nos coloca um princípio, ó: bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e teus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para a bebedice. Que tremendo esse verso. Ó. Então a terra é, pelo contrário do que ele trouxe antes ali, é bem-aventurada, é feliz, é abençoada quando o que? O rei é filho dos nobres. Então tem princípios, tem qualidades, tem uma nobreza, tem virtude. E teus príncipes comem a tempo, ou seja, ter um horário para comer, horário para refeição. Isso faz com que o nosso corpo entre numa rotina e nós tenhamos um maior rendimento, tanto na absorção dos nutrientes, como um maior rendimento mental. A nossa mente fica mais apta para discernir, para pensar, raciocinar. Então, comem a tempo e para quê? Para se fortalecer. Então, e não para bebedice. Olha só, ele está falando de bebedice sem comida. Sem bebida, desculpa, né? Sem álcool ali. Então, comer não para bebedice. Então, quer dizer que o meu comer pode me levar a um estado parecido com a bebedice? Por isso que Jesus comparou a glutonaria com a embriaguez lá em Lucas 21, 34. Então, olha que importante esse detalhe, hein? Já, se quiser falar, pode falar. Oi? Consegue me ouvir agora? Certinho. Praticamente você já deu início aí ao que eu ia falar, mas eu não quero cortar muito a linha de raciocínio, mas eu só queria voltar um pouquinho lá atrás nos primeiros versos que a gente estava falando, porque, olha, vou te dizer uma coisa: estudar Provérbios, Eclesiastes, eu acho que é mais fácil estudar profecia, viu? Porque realmente tem algumas coisas que é bem difícil. Às vezes, lendo Eclesiastes, eu me sinto alguém tentando entender o índio, sabe? Que não sabe falar muitas palavras do nosso idioma, ele não sabe articular muito bem os verbos, e você fica ali só pegando as palavras, né? Aquela coisa assim, tentando entender o que ele quer dizer. Eu tenho um filho de 2 aninhos, e meu filho fica aqui, blá, 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 e eu, filho, eu não estou entendendo, filho, aprende a falar logo, porque está muito difícil. Então é mais ou menos isso. O hebraico, a gente tem essas dificuldades. Palavras que têm tantos sentidos e significados, e as palavras que eles tinham para se expressar, e aí às vezes a gente fica tentando remoer, pegar esse sentido, e não é fácil. Realmente só o Espírito Santo se inspirou para nos fazer compreender o sentido correto. Então, às vezes também falta algum costume, falta alguma realidade que a gente não sabe que é daquela época para eles conseguirem expressar essa metáfora, esse ditado, né? É igual os ditados que a gente tem aqui no Brasil. Se você não souber o contexto daquilo como foi criado, você não sabe de onde veio aquele ditado. Você não faz ideia. Então,
voltando lá à questão da cobra, né, que ela diz que ela morde e tal, o encantamento, eu fiquei pensando aqui, refletindo, e eu achei muito curioso, né, essa relação da cobra que morde, e as traduções também às vezes não ajudam muito, a gente fica confuso, qual a tradução que está melhor e tal, eu sempre dou uma olhada aqui nos meus aplicativos, mas mesmo assim não é fácil. Mas me pareceu, pelo contexto dos versos, né, posteriores, que realmente a fato da cobra que morde, ela está relacionada a alguma coisa com quem fala, né, muito, com quem de alguma forma não tem papas na língua. Tanto que, como muito bem foi dito aí na questão de Dan, que é como uma serpente que morde pelo caminho, a gente sabe que isso quer dizer aquele que morde, que fala por trás, né, ele fala mal. E aí vem essa questão, né, o falador que não é melhor, ou seja, se o falador não é melhor, o falador não é diferente. Então, qual que é a ideia que me veio na mente desse texto? Presta atenção, a ideia que me veio é a seguinte: se a serpente que morde tem encantamento, eu fiquei pensando o que é esse encantamento, ficou meio difícil, mas digamos que qualquer serpente que não está sob domínio de algo, porque o encantamento, de certa forma, é algo sobrenatural. Então, uma pessoa que fala demais, que não tem domínio, que não tem controle sobre si, eu não sei se seria a melhor comparação aqui, para a gente dizer que, de certa forma, quando nós não somos nós mesmos, dirigidos pela carne, é meio que a gente está no encantamento. Claro que a gente se submete a isso pelo poder do Espírito Santo, mas toda pessoa que não tem controle de si e deixa a rédea correr solta, né? Ou seja, aquele que fala demais, se você conhece alguém que fala demais, o verso está praticamente querendo dizer isso. Ele vai falar mal de você por trás. Você pode ter certeza disso, né? Certamente a cobra morderá. O falador não é melhor. Ele certamente falará mal de você se você, né? Se você percebe que alguém fala demais, então tome cuidado. E os versos posteriores vão falar também na questão da gente falar demais, ter cuidado com as palavras. E aí outro comentário que eu gostaria de fazer é sobre a questão do trabalho, né? Exaustivo, né? Na NVI já trouxe um sentido diferente. Eu fiquei tentando pensar aqui qual que seria a melhor versão, mas diz que o trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Então, para você ver que... E eu fiquei pensando num sentido espiritual, assim, que às vezes, né, como você disse, por falta de método, a gente gasta energia à toa. Na vida espiritual não é diferente. Às vezes, por falta de método, a gente se esforça tentando deixar um pecado da forma errada e a gente gasta energia à toa. Ou seja, Deus deu as ferramentas. As ferramentas são meditação na palavra de Deus, a oração, né? Seguir os 8 remédios naturais. Tudo isso vai colaborar com métodos para te ajudar nessa jornada. Mas se você, eu lembro que você fez o testemunho, né? Você falou da questão de, assim, da gente tentar por nós mesmos, né? Essa coisa de assim, não entender o agir do Espírito Santo no sentido espiritual e tentar fazer as coisas só na letra da lei. Então a gente fica nessa luta, tentando fazer o que é certo e se frustra, e vai ser a mesma coisa na jornada espiritual. Se você tenta com os métodos errados, você vai se frustrar. Porque você não vai conseguir, você fala, o que está dando errado? E aí, realmente, as coisas não vão dar certo, né? Eu acho que era isso, né? E como você fechou com chave de ouro aí, eu ia falar justamente sobre essa questão que é interessante, que o fato de falar quem come demais, né? E relacionar a embriaguez, então a gente vê que a Bíblia já trazia princípios de saúde, antes mesmo da irmã White, Deus já mostrava para o seu povo que comer demais vai causar um efeito muito parecido com a bebedice. Seria isso. Muito obrigado aí pela contribuição. É bem importante mesmo nós termos esses cuidados. Obrigado também à questão da serpente. Muito boa a interpretação mesmo, que quem fala mal fica falando demais, você conhece, cuidado, vai falar mal de ti também. A questão ali também depois, né, o método, né? E aí nessa questão, para encerrar, né, desse bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres e teus príncipes comem a tempo e para se fortalecer, ou seja, tem um objetivo para comer. Qual é o objetivo? É se fortalecer.
Por quê? Provérbios 21, verso 17. Nós lemos assim: o que ama os prazeres padecerá a necessidade. Então, se eu como pelo prazer de comer, o que ama os prazeres padecerá a necessidade. Mas se eu como para me fortalecer, vai ser diferente. Eu vou procurar comer um alimento saudável, também saboroso, bem preparado, para que ele seja mais nutritivo, mas o meu foco principal não vai estar assim no sabor mais forte, mais estimulante. E aí nós vamos aprender com a simplicidade de Cristo. E é o que Satanás quer nos enganar e nos desviar da simplicidade, né? Comer para viver e não viver para comer, né? Exatamente, esse é o princípio, né? E aí, e olha só, o que ama os prazeres padecerá a necessidade. A continuação do verso de Provérbios 21, 17. E o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Ou seja, vinho, o álcool em si. O álcool, quem gosta disso não vai ser. Quem é de usar o azeite, aí a questão da gordura mesmo. O excesso de gordura também não vai ser bom. Vai trazer esse efeito ruim, né, na questão da própria índole da pessoa, na sua disposição de trabalhar, e daí vai levar, muitas vezes, à preguiça. A preguiça é resultado de um excesso. E talvez até esse texto aqui tem que até ver no original se o vinho aqui traz o alcoólico, mais provável, né? Mas se for o outro vinho também, o suco da uva, o excesso, né? Amar, usar demais o suco da uva, se é algo doce, assim, concentrado, que o suco da uva são várias uvas para você fazer um copo de suco de uva. Então, você consumir isso de uma forma muito rápida, em grande quantidade, também vai trazer malefício, não é o melhor. Então, na proporção certa, tanto o vinho como o azeite, né? Sem o álcool, no caso do vinho, sem álcool. O álcool entra ali e já faz estrago para a saúde. Então, esse é um dos princípios interessantes. Agora tem mais um que nós podemos ver, e é Provérbios 31, verso 4. Raquel, você consegue ler? Se quiser ler também. Não, no momento eu não vou conseguir. Tranquilo, então. Vou ler aqui, então. Provérbios 31, 4 diz: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, verso 5 agora, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então, olha só, a bebida ela vai alterar o nosso discernimento, e não é próprio dos reis. Deus nos chama para algo, Deus faz um chamado para nós sermos sacerdócio real, povo santo, nação eleita. Nós somos príncipes pelo chamado de Deus, pela fé na promessa que Deus fez a Abraão, e somos feitos descendentes de Abraão, uma linhagem real. Irmãos do próprio Cristo, ele mesmo fez um irmão conosco. Então, nossa posição, nós temos que ter consciência, né, da nosso real valor, da nossa posição, para que nós temos a valorizar-nos da maneira correta e não seguir em hábitos destrutivos, que é hábitos que vão enfraquecer o intelecto. Então, por isso, o álcool não é para ser usado, nem um pouco. Esse é o princípio de Deus. Quem não aceita, não entende isso, acaba dizendo, não, pode usar álcool e tal. E é algo triste, os resultados não vão ser bons. O verso 6 lá de Provérbios 31 diz, né, dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Então, que Deus nos livre, né, dessa condição, que em Cristo encontremos a paz, a segurança e a libertação, né, caso estejamos presos em algum desses aspectos. E eu tenho aqui anotado um texto que... Deixa eu ver... Mas é isso aí. Então, são esses os principais aspectos, né? Mas o outro ali não... Lucas 22, 14, que falava que chegada a hora, né? Jesus sentou-se à mesa. Então, mostrando que, chegada a hora, pôs-se à mesa
e com ele os 12 apóstolos. Jesus também tinha um horário, ele procurava sempre, inclusive, ter um horário para comer. Chegou uma hora, aí tinha situações excepcionais, né? Teve, mas por hábito, né? Jesus, comprovando que Jesus ele deu exemplo em tudo, né? Então, vamos, queridos, agora encerrar com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estudarmos mais da Tua Palavra. Louvado seja o Teu nome, são infinitos ensinamentos, Senhor, nunca podemos chegar ao ponto de dizer agora aprendi. Ajuda-nos a ter essa humildade, a não nos acharmos sábios aos nossos próprios olhos. Ajuda-nos a compreendermos a nossa necessidade de estar em constante comunhão contigo, aprendendo de Ti. Dá-nos, Senhor, a Tua palavra que esteja no nosso coração para não sermos enganados pela serpente. Livra-nos, Pai, de agirmos como a serpente, falando demais, falando pelas costas dos outros. E livra-nos também das pessoas que assim fazem, para que não sejamos afetados por elas. Dá-nos sabedoria, pedimos Teu Espírito a nos guiar. E agradecemos porque já nos tens ouvido. Em nome de Jesus. Amém. Boa semana a todos. Obrigado por terem participado. Boa semana.